pra te colorir, embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e saí da sessão, frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser. Tuas sombras se multiplicar, nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje deu certo, hein? Vamos conversar hoje com 3 pessoas. A gente ia conversar com o Eric Scapin ontem, sendo que o Instagram não deixou. Mas hoje vamos começar às 8h30 e vamos até às 10 e alguma coisa. Beleza? Vou chamar aqui o Eric, olha ele aí. Vamos chamá-lo e vamos conversar pelos temas que vocês já vêm vendo aqui nas nossas lives, tá bom? Deixa eu ver aqui. Chamei aqui o Eric. Opa, acho que vai dar certo. Opa! Boa noite, Agora Eric. deu. Tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo. Tá me escutando bem? Sim, você também? Pronto, aqui tá perfeito. Parece que solucionaram o problema, né? Ontem ele começou, cismou o Instagram de pegar coronavírus e aí hoje melhoraram as coisas. A desgraça do corona, né? A disgrace do corona. Disgrace. Eric, como eu tô fazendo com o pessoal aqui, de início, como a gente tem algumas pessoas que não te conhecem do meu perfil e gente que não me conhece do seu perfil, a gente se apresentar e aí a gente dá o start e vai conversando sobre o que o pessoal for perguntando e aí dá desenvolvimento à conversa. Me diz aí o que é que você faz, tal, sua trajetória, um resuminho aí. Vou fazer um resuminho rápido. Na verdade, eu moro no Rio já há quase 10 anos, né? Apesar de ser de Minas, sou mineiro. Uhum. Eu me mudei para o Rio de Janeiro para poder estudar para concurso, né? Me formei lá em Minas. Eu era juiz leigo aqui no Rio de Janeiro e eu fui aprovado para juiz lá no Rio Grande do Sul. Fui para lá, fiquei lá um tempo. Depois fui aprovado para o TJ de São Paulo, fui para São Paulo. E tem quase 6 anos que eu já fui aprovado aqui para o Rio e eu voltei para cá. Entendeu? Passei em 2014. Mas, no caso, você não quis voltar para Minas, no caso? Não. Aqui o estado é um pouco menor, né? Então... é verdade. Né? E, lá é gigantesco, né? Você pode ficar em muitos cantos, não é? Lá em exatamente. E aqui, como o estado é muito pequeno, é mais fácil de eu conseguir chegar na minha cidade, que é Juiz de Fora, né? Que é bem pertinho aqui do Rio, do que passar para Minas, que é um estado muito grande, tem muitos municípios, muitas comarcas, né? Então, eu preferi ficar aqui, eu já morava aqui, já trabalhava no tribunal, né? Então... me aquietei. Mas o pessoal disse que Juiz de Fora era pra ser no Rio de Janeiro, todo mundo fala carioca. Carioca do Brejo. Porque Juiz de Fora é mais perto do Rio de Janeiro, né, do que de Belo Horizonte. Então o pessoal fala que a gente é carioca do Brejo, lá de Juiz de Fora. Caramba. Tá certo. Pronto, e aí atualmente você é juiz, é professor em algum cursinho, alguma coisa assim? Isso, eu sou juiz atualmente aqui na capital, né? Eu sou auxiliar da capital, é como se fosse um substituto da capital, né? Que aqui no Rio de Janeiro é chamado de juiz regional, né? E eu preferi do que ir para o interior, então para mim é melhor. Eu sou professor da Escola da Magistratura aqui no Rio de Janeiro e também de alguns outros cursos preparatórios para concurso aí. Entendi. Legal. Pronto, no que eu vou resumir, eu acho que a maior parte do pessoal já conhece, mas eu já fui técnico do TRT do Rio. Passei 2 anos aí no Rio. Morei em 4 lugares diferentes. Aonde? Então, o pessoal me chama meio doido, porque eu inicialmente morei em Copacabana, né? Que todo mundo aqui no Nordeste, Copacabana aqui é mais conhecido. Mas foi na parte boa, não foi naquela parte do começo, não. Aí depois morei na Barra da Tijuca, trabalhando na Lapa. Daí você tira. Pois eram 2 horas. Mas eu sou uma pessoa de stop muito curto, né? Se eu vejo que algo não tá dando certo, eu corto logo. Não fico
Então eu morei 2 semanas na Barra, vi que não dava certo, Nossa, saí. É. Aí fui para o Maitá, foi bem legal, e depois para os Laranjeiras, que foi quando eu gostei bastante. Foi daí que eu passei em outro concurso aqui, voltei para o Ceará para me formar. E aí passei depois para oficial de justiça, fui oficial de justiça 2 anos, federal. E, e passei para a Procuradoria da República em 2015, a gente tomou posse em 2016. E aí, desde então, estou trabalhando no interior do Ceará, na mesma cidade, que é Crateús, fica a 350 quilômetros de Fortaleza. E nossa, é bem aí, distante, né? Mas você é, é de Fortaleza mesmo ou não? exato, eu sou de João Pessoa, pois é, Ah, a sua relação com o Rio, assim, Juiz de Fora e Rio é mais ou menos a de João Pessoa com Fortaleza. Eu vim muito novo, mas vim com os meus pais, sendo que mantive muita família em João Pessoa. É, e aí abri também não é preparatória, é só uma tipo, orientação, né? Acompanhamento para concurso desde uhum. 2015, orientando aí bastante gente. Mas é isso. Feitas as introduções, deixa eu ver se o pessoal fez alguma pergunta. Normalmente, eu acho que a gente começa falando aqui, Eric, de como era mais ou menos o nosso jeito de estudar para passar. Você passou em 3 concursos de magistratura, né? Então, Sim. não passou. Você tomou posse em 3, deve ter passado em mais, talvez, né? Como Eu é que passei era o alguns seu... outros concursos, né? Passei para advogado no BNDES, passei para juiz Uhum, leigo, eu era juiz leigo aqui no Rio, né? Mas o meu foco sempre foi a magistratura, entendeu? Eu entendi. nunca. E eu acho que é uma das coisas muito importantes para quem se dedica a um concurso, né? E foca em uma determinada carreira, é você ter aquela determinação para uma carreira específica, né? Porque por mais Uhum, às vezes, né, que as matérias sejam parecidas, a base, por exemplo, das matérias do MP é muito parecida com a da magistratura. Só que o sim, foco que verdade. você tem que dar na forma até de interpretação e de resposta de uma questão, ela tem que ser bem Uhum, voltada para aquela carreira que você está pretendendo. Porque não adianta, por exemplo, você estudar para magistratura, MP e DP, por exemplo, uhum. em tese aí, o direito penal é mais ou menos o mesmo, que cobra assim tudo, né? Mas o foco do MP geralmente é pau no réu, né? E o foco da Acusador, né? defensoria é geralmente sempre em prol do réu. Então, até Uhum, essa possibilidade e essa manha de responder as questões, ela tem que ser muito observada e muito focada. Por isso que, às vezes, as pessoas me perguntam assim, professor, eu estou estudando para procurador, para PGE, agora eu quero estudar para MP, eu posso estudar para magistratura ao mesmo tempo? Então, assim, isso geralmente, a pessoa até pode, né? Mas isso vai uhum. dificultar muito a aprovação da pessoa, né? E, Concordo e, plenamente. Pode falar. e em relação ao método de estudo, né, o concurso da magistratura é um concurso, assim como todos, né, dessas carreiras, né, hoje em dia, né, cai tudo, lei seca, né, jurisprudência, no nosso caso a gente ainda tem sentença para fazer. O meu estudo sempre foi um estudo muito assim, completo para todas as fases. Né? Eu Uhum, nunca estudei só, vou só ler lei seca e ficar lendo lei uhum, seca e formativo só. Por quê? Se chegar na hora da prova discursiva, né, você vai precisar de um conteúdo maior que você não tem só na lei seca, né? E também não vai ter, às uhum. vezes, só informativo, né? Então, Sim. eu estudava na Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro, né? Que isso é um curso preparatório que dura 3 anos. Né? Eu tinha Uhum, aula de manhã e à tarde eu estudava, ou à tarde eu fazia as audiências, né, como juiz leigo, e eu estudava à noite, enfim. Né? E aí eu geralmente pegava aquela ementa que eu tinha tido na aula, ia uhum. ler os livros de doutrina, obviamente livros assim mais voltados para concurso, porque até isso a gente tem que saber peneirar, né? Não Verdade. adianta eu pegar uma bíblia aí de constitucional que tem certeza que vai ser maravilhoso, talvez para uma pesquisa de mestrado, de doutorado, Uhum. uma questão mais profunda. Não adianta eu pegar uma bíblia dessa para estudar para constitucional, para magistratura, que não tem necessidade. Né? Então, Exatamente. tem livros mais acessíveis. Eu sou um dos defensores de que a gente tem que ler doutrina. Eu sei que tem gente que acha que não é necessário. Vamos ter um embate aqui. Não, mas pode continuar. Eu gosto muito de ver outras visões, assim, eu gosto bastante. É,
Então, assim, eu lia esses livros para poder complementar o meu caderno, que eu digitava o meu caderno, as minhas aulas eram todas digitadas, né? Então, eu praticamente fazia um resumo da matéria nos meus cadernos durante as aulas, né? E aí, eventualmente, eu pegava o livro da doutrina e ia ler aquilo que eu tinha estudado durante a aula na parte da manhã, ia complementando esse meu caderno, às vezes com uma posição doutrinária que não tinha sido, né, falada pelo professor, uma corrente diferente, né? E aí, no final das contas, eu acabava que fazia um caderno como se fosse uma sinopse, um resumo daquela matéria. Sim, Né? com E aí, certeza. Material então, assim, então, esse foi o meu xodó e meu grande auxílio para fazer as revisões, para conseguir estudar, revisar aquele conteúdo, porque se você leu o livro de doutrina uma vez e marcou aquilo que é importante e tudo, você não vai ficar lendo o livro de doutrina milhões de vezes, né? Então, eu particularmente acho importante a gente ler, pelo menos para formar uma base mais sólida, pelo menos adiantou, isso foi muito útil para mim nas provas de segunda fase, de sentença, até mesmo em prova oral, né? Depois me treinava a diz uma questão e lia coisa. os informativos. Então era Você assim, era um chegou a estudo fazer bem... concurso servidor? Algum concurso assim na época da faculdade ou alguma coisa do tipo? Não fiz nenhum concurso para servidor na época. É como a gente fala, às vezes, um concurso meio, né? Eu fiz só mesmo o de juiz leigo, né? Na época. Entendi. Aham. E me diz outra coisa. No caso, você se formou, aí entrou logo na escola superior para complementar. Era tipo mestrado ou era pós-graduação lá? Não, ele tem titulação de pós-graduação, né? E tem um De concurso, pós-graduação. uma prova para você entrar na escola aqui da magistratura, né? Então, no último ano da faculdade, nada. No último ano da faculdade, emerge. Não, é porque eu tinha, quando eu trabalhei no Rio, tinha um cara, o analista da vara lá do trabalho, ele vivia falando da Emerge. Não, porque tipo, ele saía andando lá da Lavradio, atravessava a Chile inteira para ir para a Emerge, eu acho que era lá perto da Antônio Carlos, alguma coisa assim. É ali pelo centro, né? É do lado do tribunal. Antigamente ela era dentro do TJ. Hoje, Sim. atualmente, ela é num prédio separado. Entendi. Entendi. E aí você saiu da faculdade e entrou logo nela ou demorou um tempinho? Não, Sim. porque no último ano da faculdade eu já estudei para a prova da Emerge, né? E aí então eu já tinha passado na prova da Emerge assim, no último semestre, antes de entrar. Então assim, eu acabei a faculdade e depois assim, de 15, 20 dias eu já estava dentro da Emerge, já tinha começado as aulas. E aí, foi muito seguido. 3 anos de prática, né? Você pegou os 3 anos lá, que eram 3 anos de prática, e aí você começou a passar com quanto tempo? Na verdade, a minha prática foi a da advocacia 1 ano e pouco, e depois eu usei toda a prática como juiz leigo, né? Porque não, a prática que eu digo, porque você tinha que passar 3 anos até poder fazer a prova por causa da resolução. Isso, né? isso. Então, os 3 anos você estava na Emerge estudando, além de complementar com a prática do juiz leigo e do advogado, né? Isso. Mas aí depois da Emerge, você passou com quanto tempo para começar a passar em primeiras fases, ser aprovado com quanto tempo? Como meu estudo, isso acho que até prejudicou um pouco eu ser aprovado nas primeiras fases, logo de início, porque às vezes eu fazia aquela comparação, que não é uma coisa muito boa, né? A gente vê aquelas pessoas que às vezes estavam estudando há menos tempo e passavam em todas as primeiras fases, e eu ficava para trás, porque como meu estudo às vezes era um estudo muito completo, né, eu tinha um pouco mais de dificuldade nas questões objetivas. Ler lei seca, para mim, era uma desgraça. Eu odiava, gente. Eu acho que a pessoa é iluminada de Deus, a pessoa consegue sentar e ficar lendo só vadimeco. Concordo plenamente. Porque, olha, Deus que me perdoe, não tem condição nenhuma. Então, eu descobri um método que, para mim, ajudava bastante, né? Porque quando eu estava lendo o livro de doutrina, eu ia, obviamente, os livros, ou os resumos, a sinopse, o que seja que a gente estiver lendo, né, eles fazem as remissões aos artigos. Então, por exemplo, se eu estava estudando obrigações hoje, né, no final do meu estudo, com todas aquelas remissões que existiam nos materiais, no livro, que seja, no final do dia daquele meu estudo de obrigações, faltavam poucos artigos, né, que faltava ler. Exatamente. Então, eu ia lá e lia aqueles poucos artigos. E ainda que essa remissão seja feita nos livros e tudo, o ideal
a gente lê no código, né? Porque isso ajuda na memória fotográfica. Memória fotográfica, sim. Você tem que até aprender a saber manusear o código para a hora da prova. E aí, eu demorei mais ou menos foi 2 anos e pouco para me passar na primeira prova objetiva. Entendi. Mas aí, depois que eu comecei a passar... Engrenou, né? Eu passava em todas as fases e ia direto para a sentença. Porque o meu conteúdo, às vezes, era um pouco mais amplo, porque eu estudava muito a doutrina, a sinopse, né? Não ficava limitado à primeira fase. E aí, às vezes, eu começava a ver que as pessoas que estavam sempre passando nas primeiras fases, com 80, 90, o pessoal não passava na segunda. Então eu comecei a perceber que o meu estudo era um estudo muito assim, completo e que me ajudou bastante. Eu assim, não tenho arrependimento talvez nenhum em termos de questões de estudo. Eu, no caso, como eu te falei, eu penso um pouco diferente, mas é ótimo que dá certo. Tem vários meios que dá certo, né? Porque assim, é muito... Às vezes eu acho muito injusto que a pessoa fala, mas tem que estudar desse jeito, porque é desse jeito que dá certo. Não, inúmeros jeitos dão certo. O mais importante é você ter autoconhecimento. Por exemplo, se você fosse comparar pelos outros, usando o teu exemplo, né? Se você comparar pelos outros, caraca, o fulaninho tá passando e eu não tô. Tem alguma coisa errada com o meu método. Eu vou mudar agora. Talvez você tivesse mudado se não tivesse passado, porque ia quebrar totalmente. Mas você tinha autoconhecimento sobre isso. O problema é que muita gente não tem. Fica pegando um método aí qualquer, aí depois muda para o outro, depois muda para o outro, aí confia muito. A gente tem muita informação hoje no Instagram, né? Fazer concurso não tinha. Então, aí a pessoa vê, isso aqui deu certo, fulaninho deve dar. E a pessoa, por ter a autoridade, né? Argumento de, não por ela ser uma autoridade, um juiz, um MP, mas por ela ter um argumento de autoridade de ter passado naquilo ali, meio que a outra fica sem ter muito como questionar. Aí, poxa, mas por que é assim? Por que é assado? Então, isso acaba sendo... a pessoa tem que ter muito discernimento e autoconhecimento. No meu caso, eu fiz muitos concursos de servidor. Então, passei eu fui técnico do TRT com 20 anos. Então, foi um histórico totalmente diferente do teu, né? Então, eu tive que adaptar. Não tinha como eu ter um estudo tão completo, porque eu já estava, aos 20 anos, eu estava trabalhando 9 horas por dia lá no TRT do Rio, indo para a faculdade, então quase não tinha tempo para estudar bem na faculdade. E aí depois, voltei para o Ceará, mas aí tinha que me formar, enfim. Eu nunca tive um tempo razoável para eu poder me dedicar ao estudo completo. E aquele negócio, você acaba se adaptando. Eu acho isso é muito importante, a questão, desculpa que você falou, só para eu não esquecer, é uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram, nos meus vídeos e tudo, que é aquele respeito à nossa própria individualidade, né? Exato. E é aquela mania de comparação, porque é isso, às vezes a pessoa já foi aprovada e aí a pessoa tá perdida, né? Às vezes não tá indo bem nas provas, né? Tem aquela ansiedade normal do concurseiro, né? Porque a gente... O problema é que hoje ela tá bem pior, né? A ansiedade do concurseiro tá bem pior, porque ela tá vendo tudo, tem tudo, tem aprovação, tem gente defendendo 1000 metros, tem o pessoal, o amigo dela passando, e aí fica um negócio muito louco. Sim, então esse tipo de... Eu não acredito em método mágico, método infalível. Eu acho que o melhor método é aquele que se adequa à sua rotina, à sua própria individualidade. Então, por exemplo, eu nunca gostei de ler código. Tem pessoas que adoram, sentam e leem. Então eu tive que arrumar um jeito de ler código para mim funcionar, porque a gente tem que ler lei seca, não tem jeito. Né? Então, esse respeito à individualidade, à nossa própria rotina, então por isso que eu não gosto de muitas perguntas, que às vezes o pessoal que está começando a estudar, ou que já estudou há muito tempo, faz quantos anos passou, né? Quantas horas estudava por dia. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que o título é esse, quantas horas você estudava. Então, por isso que eu gosto dessa comparação de realidades sua com a minha, por exemplo. Você já trabalhava, né? Então, você talvez não tinha o tempo que eu tinha, às vezes, no dia que eu não tinha audiência, nem que fazer sentença, né? Então, são realidades diferentes. Tem pessoas que são casadas, têm filhos, né? Trabalham. Então, a pessoa não pode se comparar e, às vezes, querer ter o mesmo resultado daquela pessoa que, né, estuda o dia todo, né? Então, e aí essa comparação acaba gerando desânimo,
porque a pessoa, eu não estou conseguindo ir bem, eu não estou passando naquela prova, né? E aí começa essa comparação que eu acho que não presta, porque a pessoa não te ajuda em nada. Não ajuda em nada. O máximo que a gente pode fazer é que, funcionou para mim assim. Talvez possa funcionar para você, mas também, às vezes, não vai funcionar. Né? A pessoa que tem que saber qual a melhor forma que vai se adequar à sua rotina, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho, assim, eu até falei em alguma outra live, não estou lembrando agora, que a gente tem que ter duas regras. Que muita gente fala, né? Não meça seu desempenho pela regra dos outros, alguma coisa assim. Na verdade, são duas regras. Na mesma prova, eu acho que a gente tem que ter como parâmetro não o desempenho do outro, mas, por exemplo, o nível de questões que a gente está errando. Por exemplo, eu defendo muito que o que faz a gente reprovar é quando a gente erra questão fácil. Se você for, porque questão difícil sempre vai ter aqueles absurdos, né? A pessoa erra, acerta, mas a questão muito boba, você acaba ficando para trás. E o conceito de questão fácil é justamente aquela que muita gente que fez o concurso com você acertou. Não é o seu desempenho no total, mas o desempenho em relação a cada disciplina daquelas. Então, essa regra você pode comparar, usar essa estatística dos demais para ver quais questões estavam fáceis, quais estavam difíceis, qual disciplina estava mais fácil, qual estava mais difícil, e identificar que se você foi muito mal numa disciplina que estava muito fácil, tá, penal, prova, muita gente quase fechou, aí você fez, sei lá, 3 de 10. Obviamente você precisa estudar mais penal. Acendeu a luzinha. Exatamente. Então, essa regra você pode usar. Agora, entre as provas, verificando o seu resultado nessa prova, sempre vai ser a sua. E você tem que ter um parâmetro objetivo para medir isso. Que aí pode ser o corte, por exemplo, já que o corte é um parâmetro que é objetivo, ou seja, você considera um universo de pessoas, e aí a sua proximidade do corte vai medir a sua avaliação. Muito provavelmente, quando tu estava fazendo prova, nesses 2 anos e meio... Olha o Enzo aí. Oi, Enzo. Abraço, Enzo. E aí, quando você estava fazendo prova, teve um momento ali que a tua primeira prova, tu ficou a 20 questões do corte. Sim. Digamos. E aí, na segunda prova, já ficou muito mais. Oi? Eu acho que a primeira prova da magistratura que eu fiz, eu não acertei nem 50%. Pois devia ter, sei lá, 6 meses de estudo, 1 ano, sei lá. Exatamente. Então, o parâmetro objetivo. Então, se você falar, ficou a 30 questões do corte. Se na segunda tu fica a 25, se você for analisar isso de acordo com outras pessoas que passaram, você, caraca, tô uma porcaria. Mas se você for comparar com a sua prova anterior, você está mais perto. Na outra você faz 20, você está mais perto. Na outra você faz 10, está mais perto. Se você comparar com você mesmo, você consegue traçar uma avaliação. Mas se você comparar com outras pessoas naquele momento, você acaba desanimando. Porque, poxa vida, fulaninho aumentou de... Tava a 30 questões que nem eu, agora passou. E eu ainda tô a 20. Poxa, isso a gente tem que ser esperto e aproveitar os nossos próprios erros, que a gente aprende com os nossos erros, né? E aí muitas pessoas, muitos alunos, às vezes eu vejo, pegam aquela prova objetiva que fizeram, discursivo que seja, né? Errei isso, errei aquilo, joga fora a prova. Não, a gente tem que pegar, a gente tem que pegar a prova e ver. Eu vou dar um exemplo claro, porque eu sempre fazia isso. Eu sempre, nunca gostei muito de direito tributário, aquela parte do direito público. E sempre tive muita afinidade com o direito privado. Então, nas provas objetivas e de forma geral dos concursos, eu ia muito melhor na parte do direito privado. Então, eu comecei a ver que eu precisava realmente me dedicar mais àquela parte chata, né, do direito público. Então, eu tive que começar a me dedicar muito ao direito público. Então, eu comecei a me dedicar tanto ao direito público que eu esqueci do direito privado. Então, quando eu fui fazer a prova ou outra prova depois dessa minha dedicação a essa parte do direito público, eu comecei mal no direito privado. Então, eu tipo, opa, então tá na hora de eu voltar um pouco e equilibrar o efeito gangorra, né? Equilibrar o conhecimento. Exatamente. E aí, esse concurso, a gente tem que lembrar que é uma coisa a longo prazo. A longo prazo, e é isso que gera muita ansiedade, porque a gente nunca sabe quando vai ser aquele... a gente vai alcançar aquele objetivo. Então, a gente tem que aprender com esses erros, aprender a testar a paciência,
né? E também com as próprias quedas, porque, gente, não tem jeito, a gente nunca vai passar de primeira no concurso. Eu não conheço ninguém que passou de primeira. É né? igual andar de bicicleta. É. Então a gente tem que aprender com os erros. Eu acho que além da ansiedade, né, que muita gente fala, tem gente que tem sérios problemas e tal, eu acho que o grande, que é até relacionado, o outro grande problema são os imediatismos, né? Tipo, o ser humano em geral, e a nossa geração ainda mais, é extremamente imediatista. Porque se você for ver, quase tudo a gente tem imediatamente, se a gente quiser. Então, antes, eu lembro que antes a gente estava conversando besteira, aí alguém queria lembrar o nome de um filme. Se ninguém naquela conversa lembrasse, ia ficar não lembrado, porque não tínhamos mais nada para pesquisar. Hoje, a gente tem um Google que a gente não consegue, não dá nem tempo. Então, isso daí acabou criando, e aqui quando eu estou falando só de concurso, falando de uma maneira geral, acabou criando uma atmosfera na gente de que a gente consegue tudo a qualquer tempo. E quando a gente não consegue naquele tempo que a gente imagina ser, e que normalmente é curto, a gente começa a se agoniar, e aí começa a gerar ansiedade, e aí começa a querer mudar o que a gente vinha fazendo, e por isso a importância de ter uma ideia de continuidade, mas não é aquela continuidade cega, né? Como a gente conversou. Não é aquela continuidade que você fecha o olho, é assim mesmo, eu vou fazer isso e vou seguir. Não é. Você tem que ter uma continuidade, mas sempre analisando a sua situação. Não se medir pela regra dos outros, como a gente falou, mas sempre medindo a sua situação, como você falou, viu que estava mal em público. Aí foi estar público, aí ficou mal no privado. Se a pessoa... Normalmente eu costumo atribuir as estagnações, né? Que eu acho que você é professor e deve... Professor, eu estagnei, não passo de 60 pontos. Deve ter vários motivos, mas o principal que eu identifico é que a pessoa, às vezes, ela melhora um pouquinho e aí ela acha que por causa daquela... que aquela melhora foi por causa de um método que ela começou a seguir. E ela continua a seguir do mesmo jeito aquilo ali. Sendo que ela não percebe que o método ele tem que ser aprimorado para você continuar subindo. Qualquer estratégia ela tem que verificar isso. Então, se você não aprimora, você tende a estagnar justamente porque você continua mal no que no que você não está melhorando, você continua mal. Você tem que ficar adaptando até, como você bem falou, equilibrar o conhecimento, né? E hoje, eu vou te falar que eu ainda acho pior do que na minha época de concurso. Na verdade, tem prós e contras, né? Porque na época que eu estudava, a gente não tinha essa informação enlouquecedora, não tinha Instagram, né? O Facebook estava... Eu diria que é um contra. O Instagram, o Facebook estava começando ainda, não tinha WhatsApp, nem estava desenvolvido assim. Tinha Orkut, né? Então, assim, você só sabia assim, o disse pelo nome disse, né? Não tinha essa proliferação de mensagens, de métodos e não sei o quê. Eu vou te ajudar a passar, eu vou fazer isso, aquelas troças. Né? Por outro lado, essa comunicação, essa facilidade tem os seus prós também, porque permite que a gente esteja aqui conversando, né? Poder conversar com os alunos, dar vídeos ao vivo, né? Enfim, ter uma proximidade e ver gente que conseguiu ser aprovada. Porque na minha época era muito difícil você conhecer alguém que tinha sido aprovado. Faz sentido. Você tinha visto assim, só professores, às vezes, que tinham muitos anos já de concurso e tal. Então, se sentia que aquela realidade era uma realidade que estava muito afastada. Né? E hoje em dia você pode ver que não, que é possível. Isso eu gosto sempre de deixar muito claro. Né? Eu lembro de uma situação engraçada, quando na prova do MPF, eu passei na primeira fase, eu fui fazer a segunda fase. Acabou não passando ninguém mais do Ceará, então eu fui fazer a prova sozinho, lá na própria PRCE. E aí, quando eu passei na segunda fase, eu fui entregar uma documentação, não sei se foi documentação de inscrição definitiva e tal. E aí eu vi o meu ex-chefe, que eu trabalhei no MPU como técnico e estava lá para candidato a procurador. E aí ele falou, Roberto, vamos lá tomar um chá numa sala lá, que era a sala dos procuradores, isso na PRCE, né? Aí eu todo envergonhado, não, mas
Aí, doutor, ainda vou fazer a prova oral. Não, prova oral o quê? Tá passado, bicho. Aí me levou lá, aí tava um negócio, uns 10 procuradores sentados lá, que hoje são meus colegas, né? Mas na época tinha aquela aura de posto de vida. Os procuradores, um monte junto, né? Aí perguntaram, e aí, ele me apresentou, né? E aí, você vai fazer prova oral? Se preocupa não, isso aí tá passado. Prova oral, bicho. Prova oral, a gente só vai falar umas besteiras lá. E a galera que tinha passado há 20 anos na prova oral. Então, eles eram os que a gente tinha como parâmetro. Eu não conhecia nenhum outro procurador da República que tivesse passado, por exemplo, no último concurso, no 27º concurso. Então, tinha realmente isso e agora tem esse acesso, mas que se a pessoa não souber utilizar muito bem, eu acho que chega a ser mais contra do que pró. Porque desvia muito. É incrível. Você acha isso, Eric? Eu acho que se fosse falar pró ou contra, eu diria que é mais contra do que pró. Se a pessoa não souber usar. Né? Se a pessoa não souber usar, eu acho que realmente pode ser um grande tiro no pé. Né? Porque aí aumenta a ansiedade. Aí você entra no Instagram de um, tá falando, nossa, porque eu estudava assim, não. Aí você entra no Instagram do outro, fala completamente o oposto. E aí você fica no meio dessa quantidade de informações. Se você não souber filtrar, isso pode ser muito tóxico para a sua aprovação. Então, às vezes, quando as pessoas perguntam, eu não sei o quê, como é que você fazia? Eu falo assim, olha só, isso funcionava para mim. Pode ser que funcione para você, como pode ser que não funcione. Veja se faz sentido para você. Né? Veja se faz sentido para você. Se às vezes o seu jeito, por exemplo, aqui o Igor está falando que estudar por questão para ele é mais fácil. Ele entende a teoria, né, melhor do que ler a teoria primeiro. Eu já sou o contrário. Eu gosto de primeiro ler a teoria para depois treinar aquelas questões, que para mim solidifica melhor aquele conhecimento. Mas para você ver como as coisas são diferentes para cada um. Né? Somos todos seres humanos, nós aprendemos de formas distintas, nós temos caminhos distintos e a gente tem que aprender a respeitar isso. Né? Com certeza. E essa ideia de, como a gente tinha falado, já dar continuidade, né? Eu já vi gente começando vou só fazer questões do que eu acabei de estudar. Que, tipo, é uma coisa que eu não indico muito, mas cada um tem o seu método. Aí ele viu o que eu falei, aí veio falar comigo, professor, eu vi o que o senhor falou, nossa, faz muito sentido para mim. Aí eu, não, mas isso aí é uma das ideias. Você está fazendo provas? Não, eu estou fazendo provas, inclusive, estou a 2 questões do corte. Aí o bicho, não muda. Não muda, não tem sentido tu mudar agora. Tu tá muito perto de passar e tu vai mudar o teu jeito só porque o que eu disse faz sentido. Tá dando certo do jeito que você tá fazendo, continue assim. Agora, uma pessoa que tá 30 questões, tá, sei lá, estagnada, fazendo desse jeito aí, fazendo questões que acabou de estudar e tudo mais, muda. Pra você faz sentido Sim. Mudar. Então, você tem que, às vezes, tomar uma coisa que eu tô falando quase toda live, tomar a rédea da própria vida, velho. Tem que tomar a rédea da própria vida. Não pode ficar confiando em qualquer coisa que as pessoas falam. Então, isso é o mais importante, autoconhecimento. Então, se você acha que aquilo vai dar certo, se você tem um parâmetro objetivo que consiga te dizer se aquilo está dando certo ou não, continue. Continue. Se não está dando certo, volte, pare para pensar, que é outra coisa, né? As pessoas não gastam tempo hoje para refletir. Não sei se você sente isso. Parar para pensar no jeito de estudar. Não, elas só querem aquilo tudo pronto para executar aquilo ali e ter o resultado que é a aprovação. Não funciona assim. Não funciona. Não funciona. Não tem jeito. A quantidade de informações, né, a gente tem que saber muito bem filtrar. Então, às vezes, a pessoa está quase... né, tá no corte, quase passando a primeira fase. Gente, é natural. A gente vai ser reprovado por 1, por 2 pontos, mas isso mostra o quê? Que a gente está naquele caminho certo. Concurso é degrauzinho por degrauzinho. Né? Eu publiquei um texto esses dias falando até isso, deve ter umas 3 semanas. O concurso é um troço a longo prazo e é degrau por degrau. A gente não sobe para o 5º andar sem passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. Às vezes 10. Às vezes 10, você vai rolar a escada, você vai cair, vai rolar, entendeu? Às vezes vai despencar.
e tem que continuar, porque é a persistência. Só não passa quem desiste e quem fica nessa loucura de querer instituir 1000 métodos aí. Então, se a pessoa está quase lá, mantém esse ritmo, às vezes faz uma reflexão, né, do que às vezes pode estar dando melhor, né, o que pode não estar dando mais certo, né? Enfim, é uma constante reflexão, que na verdade é um constante autoconhecimento. Cada dia que passa a gente se conhece de alguma forma. O José Luiz está perguntando, Eric, vocês teriam algum dia para os que estão no início da graduação em Direito e já sonham com carreira pública? Estou no segundo período da UERJ. Comece pela sua, que a minha é um pouco fora da curva. Bem, a minha dica para as pessoas que... Eu sempre lido também com muito pessoal que está na graduação, né? Sim. É sempre aproveitar a sua faculdade. Segue a faculdade primeiro, para depois que você se formar, você começar a pegar pesado. Então, assim, forma uma boa base jurídica, né? Preste muita atenção nas aulas. Se os professores indicarem livros, leia o que os professores estão indicando, comece a se familiarizar com os informativos, porque às vezes, eu quando me formei, não sabia nem o que era informativo direito. Depois que eu fui aprender o que era o informativo e qual era a importância dele para o mundo dos concursos, né? Então, com essa formação que a gente tem hoje, todo mundo já sabe o que é informativo, desde o início da faculdade. Verdade. Então, fazer uma boa base na faculdade é o ideal. Né? Entendi. Talvez na conversa é onde a gente mais vai discordar. Eu já tenho um pensamento totalmente oposto. Eu acho assim, que se a pessoa quer concurso, se ela já se decidiu que quer concurso desde o início da faculdade, eu acho que ela tem que deixar um pouco a faculdade de lado e já começar a treinar. Porque na minha visão, principalmente se ela quiser concurso de servidores antes, né? E por coincidência, eu postei isso um dia desse, que inclusive foi a maior celeuma, o pessoal, mas está dizendo que essa faculdade não serve para nada. Não falei isso, falando que a faculdade... porque sempre surgem haters, né? Eu não falei nada, é o meu ponto de vista, dá uma outra visão que tipo, tem gente que acha de um jeito e tem gente que acha de outro. E a minha faculdade, ela foi extremamente mal feita, até pelas circunstâncias, né? Eu era da UFC, eu tive que ir para a UFRJ, depois voltei para a UFC, sendo que estava no cidade a 200 km de distância, então eu tinha que vir 3 dias na semana, tinha que vir para depois voltar, andar 200 km de volta e depois de ir. Mas isso daí não me atrapalhou em nada na minha caminhada de concursos. Então, por isso que eu falo, se você tem essa certeza, você pode se dar ao luxo de deixar um pouco de lado. Agora, deixar um pouco de lado não é esquecer. É apenas, se você tiver que priorizar, priorize o estudo para concurso. Você provavelmente vai estar fazendo concurso para servidores. Tipo, imagina só, na faculdade eu tinha lá, no terceiro semestre, acho que foi quando eu comecei a fazer concurso, tinha uma cadeira lá de TGD, Teoria Geral do Direito, falando aquelas lombras, e ia fazer concurso para cair Lei 8666. Aí não tem jeito. Vai depender do objetivo. Vai depender do tipo de concurso que a pessoa quer. Então, se ela, por exemplo, vai fazer um concurso de servidor, aí realmente ela vai ter que pegar outras coisas além daquilo que está dando no beabá inicial da faculdade. Agora, a pessoa às vezes... Quando a pessoa não tem tempo, aí ela acaba tendo que sacrificar, né? Porque o tempo não é finito. Porque se desse para fazer tudo o que a gente quisesse, é igual ao estudo. Às vezes a pessoa fala, não, o meu estudo é doutrina, manuais, eu tenho 10 manuais, vou ler todos os informativos do seu direito e vou fazer questões. Aí bicho, se você tivesse tempo, ou se o tempo tivesse em outra dimensão para o seu dia ter 50 horas, seria ótimo. Mas na circunstância atual não dá, você tem que sacrificar alguma coisa. E na época era a faculdade que acabou sacrificando. E talvez por isso eu acabei passando mais cedo. Mas é muito bom, mais uma vez falando isso, ver outra visão. Uma visão de uma pessoa que realmente curtiu a faculdade e que não precisa ser uma coisa absoluta, né? Eu, por exemplo, nunca tive esse objetivo de fazer concurso para servidor, né? Então, assim, durante a minha faculdade, eu também ainda estava naquela, assim, do que eu vou fazer, qual concurso que eu vou seguir, né? Exatamente.
Então foi mais pro final que eu resolvi que eu queria o concurso da magistratura. Entendi. Tanto que eu estudei para a prova da EMERGE e tal. Mas a minha faculdade toda, eu sempre estudei muito, né, aquilo que era dado pelos professores, né, ainda não tinha muita afinidade com os informativos, mas eu fiz uma boa base. E essa boa base me ajudou tanto a passar na prova da EMERGE, exatamente. Né? Com toda certeza. Então vai depender muito do objetivo. Deixa eu só a gente entrar nessa pergunta aqui do Luiz Antônio, que ele falou, que está com 46 anos, se a magistratura estadual é viável. Essa questão da idade, que a gente sempre, eu falo sempre isso também, vem muito daquela questão da comparação. Porque a gente veio de uma geração e tudo, que com os 30 anos tinha que estar todo mundo casado, com um filho, não sei o quê, tudo certo e tal. Então a gente tem aquela mentalidade generalizada, está no inconsciente coletivo, né, de que a gente tem que passar novo no concurso. Isso não é verdade, né? Eu acho que basta a gente querer que qualquer idade a gente consegue ser aprovado no concurso. São Paulo, o último concurso que teve 2 pessoas de 50 anos aprovadas. Todos os concursos, todos os meus 3 concursos da magistratura tinham pessoas de 50 anos aprovadas e conheço várias pessoas que foram aprovadas, não nos seus 30 anos, nos seus 20 e poucos anos. Então, só depende do nosso esforço, da nossa consciência e de acreditar. Se a gente não desistir, persistir, né, subir os degrauzinhos, levantar das quedas, não existe esse negócio da idade. Porque para ser juiz, não tem idade máxima. Isso aí é para policial, que tem aquelas idades lá, né, na lei. Não tem idade máxima, só não pode estar na aposentadoria compulsória. O resto, tá tudo certo. Para procurador da República, passou um cara de 46 anos e ele estudou muito tempo, o Robert Lucht, eu acho, uma coisa assim. Concordo plenamente contigo, Eric, e eu acho assim que a pessoa, o que muda, muito provavelmente, às vezes a pessoa tem que tentar tirar uma coisa boa, né? Normalmente, uma pessoa de 46 anos, normalmente, ela vai estar com uma vida, por exemplo, pessoal dela feita. Ela vai estabilizada. Então, os filhos já vão estar crescidos, a esposa já vai ter um emprego estável, o normal, né? Assim, eu pelo menos não vejo gente de 45, 46 anos estudando desempregado, por exemplo. Pode até ter, mas o comum é a pessoa já ter um emprego estável. Não tem a pressa, né? Não tem aquela pressa, não tem a pressa, porque já tem essa vantagem. A pessoa geralmente está nos 20 e poucos. Eu preciso passar logo, porque eu preciso casar, porque eu preciso não sei o quê, eu preciso que a minha vida comece. Porque a vida para, né? Normalmente, o de 45, 46 anos, normalmente, estou dando um padrão, tá? A vida dele, pessoal, já está feita, financeira, muitas vezes já está estabilizada, e ele quer por uma questão de vocação, por uma questão de realmente acreditar. Então, ele tem coisas que ele vai até saber aproveitar melhor. A parte de mentalidade vai saber aproveitar melhor. Inclusive, agora, tem um aluno agora que passou no MP Ceará, ele é delegado aqui no Ceará, e eu acho que ele já tem os seus 40 anos, se ele estiver aqui na live, ele fala. Já tem um filho de 10, 15 anos, ou seja, não tá aquele tipo... Imagina, as mães... teve um aluno meu agora que teve um filho recentemente. Um bebê, gente, por mais que seja uma graça na vida de uma pessoa, vai atrapalhar. É óbvio que vai. Vai ter que vai ajudar uma criança. Talvez pode ajudar depois que ela tiver com 1 ano e você queira estudar para dar uma vida melhor para ela, alguma coisa do tipo. Mas naquele momento ali inicial, ele vai. Então, a pessoa mais velha ela não tem, em tese também, não tem esse problema. Então, consegue focar de uma maneira mais eficiente. Fora que ela já é uma pessoa muito mais experimentada, né? E tem experiência de vida, né? Isso ajuda em todas as profissões. Exatamente. Não passa por aquela ansiedade do jovem que quer passar, ele quer curtir a vida. Não, ele tem aquela calma, pelo menos deveria ter aquela calma que é padrão no pessoal mais velho. Beleza? Eric, vamos partir agora para a próxima entrevista. Estou quase me sentindo o Jô Soares. Mas, enfim, vai ser com o Marcelo do Lei Seco Todo Dia. Ele vai falar muito de Lei Seca, provavelmente. E quero te agradecer muito Eu que agradeço. Tá?
desculpar por ontem, mas são coisas que Não, acontecem. imagina, o Instagram pegou o coronavírus ontem. E desde que eu gostei muito do nosso live, dizer que eu estou à disposição, caso você queira fazer alguma, de vez em quando você marca umas e depois a gente marcar outras, pessoal gostou. Maravilhoso, maravilha. Eu te agradeço muito o convite, eu gosto muito de estar com os concurseiros, com os alunos, porque eu gosto de estar junto para mostrar que é possível, porque essa é a vantagem das informações da internet hoje em dia. A gente tem uma proximidade maior. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que você está fazendo, nessa época aí de coronavírus, que está uma época muito complicada para todo mundo e que quebra a rotina, né? E aí, nessa quebra de rotina, as pessoas se sentem desmotivadas, as provas foram suspensas, né? Então, parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo todos esses dias. Tá bom. Tá? Agradeço muito. E precisando, gente, pode mandar mensagem, tiver dúvida e tal. Tem várias dicas lá no Instagram, fique à vontade. Show. Obrigado, tá? Valeu, cara. Abração, hein? Você também. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Tchau.